pegar minha colinha aqui, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência. Arthur, fala quem é você, as pessoas. Olá, agora sim. Tudo bem com Aê! vocês? Eu tô nervoso, gente. É isso. Pronto, agora outro microfone para o Arthur. Eu vou começar então, tá? Você dentro de duas grandes e importantes lutas perante a sociedade, né? Você faz parte da comunidade preta e da comunidade trans. Eu queria que você comentasse para as pessoas quem é o Arthur Bug, um pouco da sua história e como é seu dia a dia sendo uma pessoa trans e negra. Tá certo. Eu também tenho a minha colinha aqui, porque talvez eu estendo demais, mas vamos lá. Eu tenho costume de falar que, infelizmente, no Brasil, um corpo negro e um corpo trans, ele é lido como corpo público. Essa frase não é minha, foi a Giovânia, daqui de Belo Horizonte, uma mulher trans, que falou, eu estava participando do evento e me identifiquei na mesma hora. Por que que, né, essa frase ela é muito verdadeira, infelizmente? Eu tenho costume de falar que existem dias que é, assim, um verdadeiro combo do mal. Pessoa tentando me tocar, pessoa tentando fazer perguntas do tipo, você é homem, você é mulher, pessoas que eu nunca vi na minha vida me parando na rua para perguntar isso. Além das tentativas de agressão física ou até agressão física, sobretudo em pontos de ônibus. Mas a situação que mais se repete são pessoas me encarando fixamente por longos minutos. A pessoa chega a mudar a posição do corpo dela assim, para ter um ângulo melhor do meu corpo, para tirar a dúvida dela. A gente tem o costume de falar que é um olhar zoológico, aquele olhar que tenta realmente tirar a nossa humanidade. E nesse olhar você vê nojo, você vê ódio, você vê preconceito, pessoas escondendo bolsas, escondendo celulares, e isso as pessoas fazem sem cerimônia nenhuma. Assim. Só para você ter uma ideia, eu estava indo para casa da minha esposa, na época era namorada, e um senhor, ele me encarou tanto na rua, que ele caiu, ele bateu a cabeça dele num poste, de tanto que ele ficou me encarando. Em um outro momento, eu estava saindo do ambulatório trans, eu faço acompanhamento lá, é no Barreiro, e eu estava muito feliz que eu recebi uma notícia muito boa naquele dia, e eu passei rapidinho numa lanchonete, e assim que eu entrei, lanchonete minúscula, entrou um senhor e uma senhora, bateram o olho em mim, piadas racistas, piadas transfóbicas e sem nenhuma cerimônia, imitando animais, olhando para o meu nariz, para o meu cabelo e me questionando se eu era homem, se eu era mulher. E isso, gente, não é uma coisa que acontece uma vez ou outra. Pessoas trans negras no ambiente público, infelizmente, essa é a realidade dessas pessoas. E aqui eu estou fazendo apenas um recorte, né, do que eu vivo. E isso não é apenas porque eu sou uma pessoa trans também, porque eu também sou uma pessoa negra. Em 2022, principalmente depois da pandemia, estourou fraudes financeiras pelo país afora. E eu fui uma dessas vítimas, assim, eu estava prestes a começar o financiamento do primeiro apartamento, todo nervoso, dá para ver que eu sou uma pessoa mais calada, mas então eu estava tentando fazer a coisa certinha, que eu sou muito medroso com essas coisas, e aí veio a fraude, um rombo, assim, foi um susto, e eu descobri por acaso a fraude, fui até a delegacia, fiz o BO, fui até o banco para até entender o que tinha rolado, saí naquele dia do banco muito chateado, minha esposa o tempo todo comigo, porque não consegui resolver no dia, e ali em frente ao banco, esperando o Uber, do outro lado da rua, tinha algumas pessoas, isso foi em Betim, eu ainda morava em Betim, fazendo Cooper, se exercitando. E eu vi que elas estavam me olhando com aquele olhar zoológico, só que eu pensei o seguinte, olha, eu estou muito chateado já, minha cabeça está cheia, só vou deixar passar. Só que um rapaz forte, bem sarado, ele veio trotando, correndo, e o trote dele veio diminuindo, e o rosto dele assim para mim, ó. Ele não só fez isso, mas ele também atravessou a rua, ele veio para cima de mim, mas falando com a minha esposa, isso aqui é um assalto? O que está acontecendo aqui? Ele tá te fazendo algum mal? Na mesma hora, a gente, né, tentou colocar ele no lugar dele, falou que aquilo era um absurdo, mas quanto mais a gente falava, mais ele vinha para cima. E teve pessoas que falaram o seguinte, olha, Arthur, souberam, né, do desfecho de tudo, tenha paciência, ele fez isso para proteger sua esposa. Então quer dizer que uma pessoa branca ao lado de uma pessoa negra na rua, ela precisa de proteção, não tem outro nome para isso, gente, a não ser racismo. E eu estou falando isso, mais uma vez, repito, a ideia aqui não é falar de mim apenas, é a partir dessas vivências. Pessoas trans negras no Brasil passam por situações ainda mais complicadas, e tudo é uma escalada mesmo, é acumulativo. Começa com uma piada, começa com uma brincadeirinha, começa com um apelido, uma ofensa, um empurrão,
e a pessoa, né, passa a ser tocada, e essa agressão aumenta. Eu poderia ter começado a minha fala falando, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, todo mundo que já sabe, mas a gente esquece como é que nasce isso, onde que isso começa, ele é fortalecido como? É nessa brincadeirinha, é na pessoa olhar para o meu corpo e achar que é uma porteira aberta, que pode tocar, que pode ser questionado, que pode tocar no meu cabelo, que pode do nada perguntar se eu sou homem, se eu sou mulher. Se eu tenho vontade, eu operei. Se eu tenho vontade de falar da minha operação, ok. Mas tem pessoas que acham que eu tenho obrigação de falar da minha operação. E, infelizmente, é isso que acontece. Tá certo? Aqui no Brasil, em relação à comunidade negra. E as pessoas, comunidade negra e comunidade trans, esquecem que nós temos nome, sobrenome. Ela perguntou, né, Maria, quem sou eu? Meu nome é Arthur Bugre, eu tenho 35 anos, ou 36. Eu sou formado em jornalismo, eu sou filho da PUC em relação a isso, eu tenho história pela UFMG, eu acabei de fazer pós-graduação em diversidade e inclusão, mas, sobretudo, eu tenho uma mãe, eu tenho sobrinhos e sobrinhas, eu tenho uma esposa, eu tenho uma sogra que me espera chegar em casa bem. As pessoas precisam humanizar os nossos corpos, corpos negros e dissidentes, naturalizar as nossas vidas, as nossas existências. Mas, infelizmente, a gente está engatinhando ainda em relação a isso. Vocês também estão um pouco impactados, né? Eu te entendo, né? Porque somos duas pessoas pretas numa mesa. Óbvio que sou uma mulher cisgênero, então também eu entendo uma parte da luta do Arthur. E eu sei o quanto isso afeta a gente, afeta mentalmente, socialmente, tudo que nos atravessa no dia a dia. Estou vendo a Dalila ali também, assim, só balançando a cabeça, assim. Então, é muito difícil a gente colocar isso para fora, né? Porque às vezes as pessoas também acham que a gente tem essa obrigatoriedade, né? De falar de racismo o tempo todo, quando isso nos afeta o tempo todo, né? Você falou de racismo hoje, eu estou dividindo o quarto com a Bia, a gente está no hotel aqui próximo. E hoje pela manhã a gente passou por isso, né? Uma das pessoas que está dentro do hotel, toda vez que eu e a Bia passava por ele, ele fazia uma cara feia. E a gente sabe os motivos, né? A gente sabe por que está fazendo isso. Mas é óbvio, né? Estou falando como a minha cisgeneridade, não estou falando, não posso falar sobre o Arthur, mas eu compartilho uma boa parte do que você disse aqui. Então eu trouxe uma segunda pergunta. Infelizmente, nós sabemos que esses preconceitos e discriminações também refletem no mundo corporativo. Diante disso, você fala sobre ilhas de acolhimento. O que são elas? É possível dar exemplo desse conceito? Eu peço só licença antes de responder essa pergunta, acho que até acrescentando o que você falou, esse recorte racial, quando a gente olha também para a comunidade trans, por que eu reforço tanto comunidade trans e comunidade trans negra? O principal dado que a gente tem em relação à comunidade trans no Brasil tem a ver com a nossa morte, né? Se você olhar governo federal, governo estadual, governo municipal, não tem dados profundos em relação à comunidade trans. E quando você olha o dado principal, que é o dado da ANTRA, que o Brasil é o que mais mata pessoas trans, tem um recorte racial muito nítido ali. Na maioria das vezes são mulheres trans, travestis, negras, e ali a expectativa de vida é 35 anos. E esses assassinatos, no plural, não acontecem ali no escondidinho. A maioria das vezes acontece em ambientes públicos, em praça pública. Diz muito sobre como a gente trata corpos negros e dissidentes. E agora, respondendo, né, a sua pergunta em relação às ilhas de acolhimento. Quando eu falo essas questões, algumas pessoas ficam assim, nossa, Arthur, mas você também tem que entender que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, né? As coisas para evoluir, não vai ser uma palestra sua, não vai ser só um fórum. Eu tenho muito pé no chão. Eu também acredito muito nisso, não é por conta de uma palestra que as coisas vão evoluir ou por conta apenas de um fórum. Então, eu acredito muito que tem muita luta ainda, tem muita caminhada, mas só que tem o seguinte, as pessoas têm que entender o seguinte, enquanto os marcos civilizatórios não são outros, enquanto as coisas realmente não mudam de forma aprofundada, tem algumas questões aqui. Eu preciso de afeto agora, eu preciso de respeito agora, e tem uma coisa ainda mais prática ainda, acho que isso toca mais as pessoas. Todo mundo aqui tem boletos, eu não posso pagar as minhas contas só daqui a 40 anos. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu tento falar das ilhas de acolhimento. Isso que a gente está fazendo agora, nesse momento, é uma ilha de acolhimento. Ilha de acolhimento são lugares, pessoas, grupos que hoje estão abertos a promover para valer diversidade na prática, tirar as coisas do papel. Para tentar aproximar a ilha de acolhimento ainda mais, vou dar um exemplo, um dos melhores exemplos que eu tenho. Eu tenho uma mãe
vai fazer 75 anos em janeiro, uma mulher de uma outra geração e que também vem de experiências religiosas que não incentivaram ela tanto a apoiar a LGBTQIA+. Mas aí minha mãe vem e arrebenta com tudo, e me acolhe, e me abraça. Quando eu fui externalizar para ela que eu gostava de meninas, foi a primeira pessoa que eu levei na minha casa, oficialmente, que no caso é a minha esposa. Eu sempre fui muito medroso, gente, eu sempre calculei muito as coisas, até para um ranço de criação, de questões religiosas, enfim. Quando eu levei a Sara a primeira vez na minha casa, minha mãe virou amiguinha, até viajou com ela em novembro, com eu, minha sogra, minha mãe e a Sara. E quando eu fui externalizar a minha identidade de gênero, aí eu estava muito nervoso. Perceberam todos os dados quando eu iniciei minha fala? Eu esqueci de uma coisa. A população trans também sofre muito com o abandono da família. Então, assim, tem porta fechada na saúde, na educação, a evasão escolar é muito alta, o desemprego é muito alto, vai somando isso aí. E aí, na maioria das vezes, a família abandona. No meu caso, eu tinha uma estrutura para ter uma casa, enfim, a minha sogra de cara também me acolheu, mas ainda não tinha externalizado para minha família para valer, não. Porque esse medo batia a porta, do tipo, será que é uma pessoa que eu tanto amo vai me virar as costas? Eu sentei no sofá, lá no outro, e eu comecei a explicar para ela, e dando exemplos para ela entender. E chorando muito, ela levantou, me abraçou e falou o seguinte: eu nunca vou te abandonar. Você pensou, ela falou assim, você pensou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, então pronto, mãe nunca vai te abandonar. Então, assim, a minha mãe é uma das melhores ilhas de acolhimento para mim. Eu não preciso ser branco para minha mãe, eu não preciso ser cis para minha mãe, eu sou o que sou amado e respeitado assim. A minha esposa me ama assim, os meus pequenininhos, meus sobrinhos me amam assim, é tia Arthur para lá, benção para cá. E criança ensina a gente, né? Eu não precisei explicar muito para eles. Eles só entenderam e pronto. Os meus cunhados, meus irmãos, essas pessoas são ilhas de acolhimento para mim. E isso, gente, salva realmente as nossas vidas, salva a nossa saúde mental, como a Maria falou. Como que fica a nossa saúde mental levando tanta paulada todos os dias? A gente não tem empoderamento que aguente isso. É óbvio que a gente passa pelo nosso processo de nos entender como pessoa negra, pessoa trans, mas não me venha falar que eu tenho que ficar com a cabeça erguida, o escudo erguido o tempo todo, não. Isso também é tirar a minha humanidade. Eu sofro também, eu choro também. Então, ter essas ilhas de acolhimento é muito importante. Outro lugar que precisa ser ilha de acolhimento: ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, até antes da pandemia, sobretudo, era um ambiente que a gente passava muito tempo. E a gente está voltando, né, aos poucos para isso. 6, 7, 8 horas, algumas pessoas 12 horas da sua vida naquele ambiente. Esse ambiente precisa ser um ambiente acolhedor, precisa ser um ambiente que você é o que é e é respeitado assim. Mas na prática, infelizmente, a gente percebe que isso não acontece. Eu posso emendar e falar os prejuízos. Eu queria muito falar dos prejuízos que nascem quando a gente está num ambiente de trabalho e que esse ambiente de trabalho não é ilha de acolhimento. Eu vou fazer um recorte principal aqui, que é a questão racial e pessoas trans. Por exemplo, o grupo de WhatsApp na empresa, oficial ou não, muitas das vezes é o ambiente mais propício ali para as pessoas transfóbicas soltarem as piadinhas, as brincadeiras homofóbicas, transfóbicas, machistas. Isso não é um ambiente acolhedor. A pessoa ela sofre com várias piadas, vários apelidos, e mais uma vez eu repito, isso também é acumulativo. Você, alguma vez na sua vida, passou por uma empresa em que a alta liderança, quem assina no final, quem manda para valer, era uma mulher? Era uma pessoa LGBTQIA+, era um homem trans negro, por exemplo? Eu acredito que se alguém levantar a mão, vai ser 2 ou 3, eu estou sendo bondoso, sabe? Então, assim, isso reflete muito. Por que essas pessoas não sobem de cargo? Por que essas pessoas não têm promoção ali dentro? Por que essas pessoas nunca são elogiadas? Às vezes, uma pessoa que não faz parte de grupos minorizados só faz a mesma coisa, só arredou a vírgula para o lado, a pessoa é colocada no pedestal, parece que a pessoa salvou a empresa da falência. E o restante, que faz parte de grupos minorizados, nunca recebe um elogio, um incentivo, um feedback favorável. E, emendando nisso, eu posso falar de situações mais diretas, de xingamento mesmo, ofensas, essas piadas, mas questões mais sutis também rola muito. Eu acabei de falar disso agora, né? A pessoa não consegue receber um elogio ali dentro, aí você vai fazer um cálculo rápido de quem que são essas pessoas. Na maioria das vezes, são pessoas diversas. E tem mais, né? Eu sofri muito eu sou jornalista, e
Eu ganhei mais de 15 prêmios regionais e nacionais. Depois de muita terapia, eu estou aprendendo a falar isso. E por quê? Eu vou te explicar por que só depois de muita terapia eu consigo falar isso. Eu sofri muito com a síndrome do Salvador. Eu sou uma pessoa dislexa. Pode ver que nem a apresentação eu estou passando aqui dislexa e tenho TDAH. Ou eu olho para cá ou olho para cá. Eu não dou conta, não. Então, eu tento fazer assim. Então, eu escutei muito. Eu trabalhava em rádio. E eu não entrava ao vivo, um radialista que não entrava ao vivo por conta da dislexia. Então, eu não escutei, assim, boatos. Eu escutei aos berros na redação, você está aqui, por favor, você está aqui porque eu pleiteei você aqui dentro, porque senão você não estaria aqui. E aí, depois de muita terapia, eu vi que eu fortaleci a síndrome do impostor, por isso que, mal, por muito incentivo de esposa, de terapia, de amigos, hoje eu tento reconhecer um pouco da minha caminhada, mas isso me fez um mal violento. Talvez uma pessoa que tivesse ganhado 1, 2 prêmios e principalmente não faz parte de grupos minorizados, ia mostrar isso até para o Obama, olha, senta aqui, olha meu prêmio. E eu sempre calado, e eu comecei a fazer a leitura, isso não acontecia só comigo. Na maioria das vezes, com outros grupos minorizados. Essa síndrome do Salvador, do Messias, rola muito. E a pessoa, ela tem o seu talento, ela tem a inteligência, ela tem aquele esforço, e nada parece que vale. Então, assim, infelizmente, na maioria das vezes, o ambiente de trabalho não é um ambiente acolhedor para pessoas negras, para pessoas trans, pessoas diversas. E isso afeta demais a nossa saúde mental. Você falou de ambientes, eu queria reforçar, né, que crianças trans existem. Também o ambiente escolar, né, o ambiente acadêmico. A gente tem pessoas com identidade de gênero que não é o que a gente naturalmente está vendo, né, e uma pessoa particular na minha vida fez esse relato hoje, por exemplo, e é muito difícil você ouvir uma pessoa que você ama falando, cara, ninguém acertou meu nome hoje. Sabe? Nome. A gente está falando de nome. Então, assim, se atentem, gente. Porque esse aqui é um ambiente que a gente tem que acolher o próximo. Independente do curso que você está saindo, um curso de matemática, que a gente não está falando de comunicação. Mas se atentem a isso. Sabe? É dolorido. Ainda mais quando a gente é um corpo preto. Porque a gente já tem tanta coisa para a gente ter que ficar assim, criando camadas. E aí você tem que ficar ainda justificando, explicando para as pessoas. Meu nome não é esse, meu nome é esse. Então, tenta fazer que esses ambientes sejam minimamente acolhedores para essas pessoas, para todo mundo. Acho que é ambiente para todo mundo, mas assim, principalmente para pessoas trans, principalmente para pessoas de gênero não binário. É nossa função, é nossa obrigação fazer isso. Vamos tentar. Agora, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, só para a gente poder conseguir dar uma respirada nós dois aqui. Já está aqui o QR Code, então se vocês quiserem mandar pergunta, fiquem à vontade. Eu estou aqui já com o celular pronto para fazer perguntas, tá bom? Gente, essa mesa já estava me preparando, mas acho que não deu certo da minha preparação, não, Arthur. Quais são as medidas e ações? Obrigada. Quais são medidas e ações que as empresas podem adotar, né, para ampliar, desculpa, a gente até falei errado, ampliar a contratação e permanência de pessoas trans e como transformar esse ambiente em ilha de acolhimento para pessoas trans e travestis? Até para reforçar isso, eu tenho uma página, a minha página pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, Arthur Bugre, e tem uma outra página que, de um jeito ou de outro, a gente tenta dar mais visibilidade para pessoas trans negras. E aí, se a pessoa é trans negra, ela manda foto e eu publico. Até porque se você jogar agora no Google pessoa trans, vai aparecer muitas pessoas brancas e não pessoas negras. Então, a gente está tentando até mudar um pouco esse cenário, aos poucos, mas a gente está tentando. E aí eu publiquei a foto de um rapaz uma vez e publiquei a segunda vez quando ele pediu. Aí, quando eu publiquei a segunda, assim, depois de alguns dias, poucos, ele pediu para tirar. Claro que eu tirei na mesma hora e depois eu perguntei para ele, olha, aconteceu alguma coisa? Você ficou ofendido? O que aconteceu? Ele falou o seguinte, olha, eu estou numa empresa, tem mais ou menos 1 ano,
um ano e pouco, tô para casar, tenho que pagar as contas, só que na empresa até agora eu não falei que eu sou uma pessoa trans. E não é porque, às vezes a pessoa não quer mesmo, gente, mas não era porque ele não queria, é para se resguardar, porque ele falou o seguinte, olha, as pessoas LGBTQIA+, na empresa, elas vão sofrendo tanta perseguição, as poucas que entraram, que pedem para sair ou são demitidas. Aí você pode pensar assim, né, é ruim, mas para pensar nisso. Você ficar 1 ano e meio sem conseguir abrir a boca da sua vida pessoal no trabalho. Gente, esse momento aqui é o momento da água, é o momento do cafezinho. Normalmente você faz o que nesse momento na empresa? Você fala da sua família. Meu marido viajou, meu marido me fez raiva ontem, minha esposa. A comunidade LGBTQIA+, pensa 1 milhão de vezes antes de fazer isso. E imagina a situação desse rapaz, de não conseguir falar nada. E aí ele pediu, tira foto, porque né, alguém entra, vê, eu sou vendedor lá, vão bater o olho, vão me perseguir. Na mesma hora eu tirei. E reforcei, falei, olha, tudo bem, você me desculpe. Falei, não, também você não sabia. Mas aos poucos ele foi fazendo essa leitura. Mas ali estava na cara, né, infelizmente. Então é muito importante preparar essa empresa para ela ser ilha de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, e o recorte que eu estou fazendo aqui, a comunidade trans. E eu quero passar, né, literalmente fazer alguns passinhos aqui, como que as empresas podem iniciar isso. Tudo que eu vou falar agora, gente, não é uma cartilha exata, né, a gente tem uma maneira do 880, aqui não é uma cartilha exata, mas são alguns passos que a empresa pode adaptar e iniciar, tá certo? Por exemplo, antes mesmo de criar essa vaga afirmativa, que é muito importante, é importante entender qual é o cenário da empresa, né? Quem são essas pessoas que trabalham ali? Qual é o cenário hoje da empresa? Então, fazer um diagnóstico, fazer uma espécie de censo é muito importante. Mas quando a gente está falando de LGBTQIA+, as pessoas ficam um pouco receosas. Faz uma palestra antes, chama uma figura bem conhecida ali na empresa, que as pessoas respeitam, para entender que a empresa realmente está disposta a entender para que lado tem que caminhar com essa questão da diversidade, o que realmente tem que investir, qual é o retrato hoje da empresa, e que a empresa não quer fuçar a vida dos colaboradores, das colaboradoras, pelo contrário, quer criar um ambiente mais acolhedor, que abraça para valer. Então, assim, prepara antes do censo uma palestra, traz algumas pessoas que têm vivências para compartilhar, e aí faz esse censo. Além desse censo, é muito importante pensar nos critérios que utilizam para contratar pessoas diversas. Tem empresas que me perguntam assim, Arthur, eu criei uma vaga afirmativa, e não foi uma nem duas, gente, mas até agora não apareceu ninguém, quem apareceu eu não tenho qualificação. Aí eu pergunto assim, mas quais são os critérios que vocês estão utilizando para contratar? E aí, de cara, sempre aparece, todo mundo já sabe, né? O inglês avançado. Gente, peraí, né? Você quer realmente contratar a comunidade que é uma comunidade diversa? Esse inglês avançado, na maioria das vezes, não vai ser utilizado para começo de conversa. Então, por que ele está ali? É uma tradição? Essas exigências foram pensadas pegando como parâmetro um grupo que está aí no poder das empresas há 30, 40, 60 anos, e são homens brancos de classe média, a maioria das vezes classe média alta, e que tem acesso a uma boa escola de inglês desde os seus 6, 7, 8 anos, ou até antes, gente. Então, para que esse inglês avançado está ali se não vão utilizar ele? É só uma tradição, ele serve só para barrar a comunidade negra, por exemplo. Eu já fui barrado em vários processos seletivos por conta do inglês avançado. Gente, mal eu consigo ler em voz alta por conta da dislexia. Você acha mesmo que do nada eu vou aprender inglês, gente, com a minha dislexia e com questões financeiras que nunca me possibilitaram realmente estar ali dentro de uma escola de inglês? Ainda mais inglês avançado. Então, assim, eu estou dando o exemplo do inglês, mas é muito importante pensar cada critério que está ali e como que ele está ali realmente. Faz algum sentido? É para ser útil realmente naquela vaga ou está só barrando pessoas que fazem parte de grupos minorizados? É muito importante repensar esses critérios. A gente fala humanizar, né, essa contratação. Além disso, Arthur, pode te atrapalhar rapidinho? E onde você está procurando essas pessoas? Porque tem pesquisas, né? O LinkedIn. Gente, LinkedIn é uma rede majoritariamente branca e de homens. Então, é no LinkedIn que você vai achar pessoas trans? Você vai achar. Mas pouquíssimas. Na rede de vocês, no LinkedIn, abre aí agora. Quantas pessoas trans vocês têm como conexão? Contem agora. Se começou a ter, tem pouco tempo. Né? E se tiver, vai ter no máximo 5, 6. 3.
Então, assim, é no LinkedIn que você vai achar pessoas trans para trabalhar? Todo mundo sabe mexer no LinkedIn que está aqui? Então, assim, as ferramentas que você está usando para contratação também são ferramentas que realmente estão as pessoas que você quer contratar? E é uma das coisas que eu sempre falo também sobre isso. Que não adianta nada você querer diversidade e você não colocar inclusão nisso. Que inclusão você está fazendo nesse processo seletivo? Nenhuma. Então, repensem. Sei que tem muita gente que trabalha em área de RH, principalmente. Repensem os locais que vocês estão procurando pessoas de vagas afirmativas. E é para agora, assim, dá para você pensar daqui a 1 ano, 2 anos, é para agora. Porque não adianta nada saber uma vaga afirmativa se você continuar procurando no LinkedIn. Não adianta. Não, ótima colocação. E eu ia passar também por isso, assim, não existe diversidade sem inclusão. Então, assim, tem empresas também que procuram, Arthur, eu já criei a vaga, já até repensei os critérios, mas ainda não apareceu. Não tem ninguém que vai estar participando do processo seletivo, e aí, o que eu faço? A Sara até há uns meses trouxe isso também, né, numa conversa. As empresas, parece que elas não entenderam, como a Maria falou, que a comunidade, por exemplo, LGBTQIA+, sobretudo a comunidade trans, não entra no LinkedIn não, gente. Eu tô falando dentro da minha bolha, porque é isso mesmo. Ó, a cada 7 dias, mais ou menos, uma pessoa trans me procura porque tá com fome. Eu participei de um evento falando, né, da comunidade trans, e tinha até uma pessoa trans, só que essa pessoa trans, a família dela é estruturada financeiramente, assim, tem uma grana, já tem algum tempo. E ela falou assim, não, mas agora a comunidade trans, só que ela esqueceu o seguinte, nem toda pessoa trans tem a realidade dela. Que bom que ela teve essa realidade, conseguiu e está abrindo portas para outras pessoas trans, mas a maioria das pessoas trans não. Então, olha a ingenuidade da pessoa aqui. No início, eu começava assim, você quer que eu ajude você a abrir uma página no LinkedIn? LinkedIn, o que é LinkedIn? Aí eu parei de fazer isso, porque não é por aí. Não é abrindo a página do LinkedIn. Na maioria das vezes, essa pessoa está passando fome, essa pessoa ela não tem qualificação profissional, que ela não teve oportunidade e nem técnica. Então, as empresas também precisam pensar nisso. Acho que você até adiantou um pouco da nossa conversa, assim. Quando eu falo humanizar esse processo, é humanizar todo o processo. Uma pessoa que está passando fome, gente, ela não vai ficar fritando porque ela não tem qualificação profissional, não. Ela está querendo matar a fome dela. Quem tem fome tem pressa. Só quem já passou fome na vida sabe o que eu estou falando. Então, assim, é muito importante as empresas entenderem que esse processo de humanizar essa contratação é muito antes do momento de sentar com a pessoa e perguntar, quais são as suas qualificações? Vem muito antes. Quando a gente está falando da comunidade trans no Brasil, é muito antes. Aí entra poder público e aí entra também a responsabilidade social dessas empresas, assim. Está na hora de criar projetos, está na hora de criar parcerias. Eu entrevistei uma mulher trans em 2019, ela estava com 27 anos. Pensa naquela pessoa, quando chega na sala, todo mundo faz assim, ó. Aquela pessoa que chama atenção, que conversa, que é comunicativa, inteligentíssima. Essa era a pessoa. E ali, conversa vai, conversa vem, ela ia fazer o Enem, ela me explicou que várias vezes ela teve que abandonar a escola por conta de piadas, perseguições, humilhações. E aí eu perguntei assim, depois do Enem, o que você vai fazer? Você vai tentar ir para qual área? Qual emprego que você vai tentar? Ela falou assim, olha, ela inclinou assim a cabeça, ela era bem alta, mulher negra, trans. Eu nunca participei de uma entrevista de emprego. Formal, não. Eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, não. Por telefone, a coisa até flui. Mas assim que eu chego no lugar, as pessoas batem o olho em mim e falam que eu cheguei no dia errado, que não é aquele lugar, que não é... Imagina você passar isso toda a entrevista de emprego. Então, assim, tem que humanizar todo o processo para realmente fazer essa contratação de pessoas trans. Parar de achar que é só, vamos criar aqui uma página de LinkedIn. Não, mal a gente consegue mexer no LinkedIn de cabo a rabo, gente. Imagina uma pessoa que está passando fome e está preocupada em matar a fome dela hoje, amanhã, enfim. A gente fala de insegurança alimentar, né? Então é muito importante humanizar esse processo. É muito importante também a gente levar conhecimento. Eu participei ontem, falando assim, eu fui numa consulta ontem a um médico, um médico aqui de BH, e uma ida ao médico, uma pessoa trans, é uma luta, porque você tem que ver muita recomendação, porque eu vou muito no ambulatório, mas como tem uma demanda muito alta, não é sempre que eu posso ir ao ambulatório trans. Então, eu tenho, às vezes, os perrengues que eu tenho que me virar. E aí eu vou pesquisar se aquela pessoa já tem contato com pessoa trans. Olha que perrengue. E eu fui no ginecologista ontem, gente. Então, você imaginou
as barbaridades que eu escutei ontem. Então, do porteiro até o médico, eu tive que explicar, tintim por tintim, o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans. E eu não estou mentindo, eu passei a madrugada toda, oh meu Deus do céu. Amanhã é o dia. Isso é cansativo, a nossa saúde mental vai para o brejo todos os dias. Por isso que é importante dar treinamento para todas as pessoas que trabalham na empresa. Eu já fui me hospedar numa pousada na região metropolitana, e aí, quando eu cheguei, o rapaz, eu tentei falar sobre nome social. Ele ficou olhando para minha cara 40 minutos, gente, eu tentando explicar para ele o que era nome social. Na época eu não tinha retificado meu nome. Falando nisso, passei um perrengue na empresa que eu trabalhava por conta de nome também. Muita humilhação por conta de nome. E aí eu vi no rostinho dele que realmente não era nem maldade dele, ele não sabia. Olha a importância de oferecer treinamento, palestras para todas as pessoas que trabalham na empresa. Não adianta criar vaguinha se as pessoas não vão acolher essa pessoa trans ali dentro. É muito importante também oferecer, a gente fala como da Magazine, trainee direcionado para a população trans, população negra, é muito importante isso. Pessoas que são LGBTQIA+, pessoas negras, que já compõem o quadro da empresa, mas nunca ocupam cargo de liderança. Eu acompanhei um caso que era mais ou menos assim, a pessoa, gente, ela chegou a morar um tempo fora, alguns anos fora, fazendo intercâmbio. Tudo que a empresa pediu para qualificar ela tentou, ela fez de tudo. E aí, nunca surgia, né, a chance. E ela perguntou, o que está faltando? A resposta foi, uma hora você vai saber. Gente, aí você fala assim, essa é bobagem. Não é bobagem não, isso rola muito. Sobretudo com quais grupos? Esse feedback mal dado, que não é um feedback de verdade, também é uma forma de travar pessoas que fazem parte de grupos minorizados, de ocupar cargos de liderança. Então, começa a criar oficinas mesmo, treinamento, capacitação para pessoas de grupos minorizados terem cargos de liderança na empresa, tá certo? Uma outra coisa que talvez eu até pulei, que é importante, entender como que é a porta de entrada das empresas. Eu estou sendo bem sincero, apesar de toda a minha caminhada, tem empresa que eu ainda olho e falo assim, será? Nossa, a empresa é tão grande. E eu estou nessa caminhada já tem um tempo. Imagina uma pessoa que é diversa e não está nessa caminhada. Tem empresas que ela olha e fala assim, nessa empresa eu nunca vou conseguir pisar. Então, as empresas precisam se aproximar desses grupos, mostrando como que é o processo seletivo, como é a porta de entrada desses lugares. Olha o tanto de grupos, né, gente? LGBTQIA+, comunidade negra que tem, diversos. Está na hora das empresas saírem das bolinhas também e ir até essas pessoas, criando parcerias. Isso é muito importante. É muito importante criar grupos, né, de afinidade, comitês, mas aí eu chamo também para a briga para valer quem assina no final. Eu acabei de falar que o meu nome, durante de 7 a 9 meses, foi em final de 2019 que eu fiz o primeiro pedido para utilizar o nome social, ele foi negado, gente, negado de forma, assim, direta, não vamos liberar isso porque você ainda não fez a retificação de nome, sendo que já tinha uma determinação de 2016, uma decisão do STF em 2018, e negaram isso, e eu fiquei, um grande amigo meu, me ajudou em todos os processos, diretoria próxima também abraçou, meus colegas abraçaram, mas quem assina no final, não. E aí eu pergunto, teve diversidade para valer? Tinha uma pessoa trans negra ali dentro, mas ela foi acolhida? Não foi. Então, assim, quem assina no final, lideranças, precisam participar ativamente. Sem essa liderança participar ativamente, gente, dá até uma... Acho que o desgoverno aí dá para você entender, né, o que a gente está hoje. Dá a sensação que os outros, os colaboradores, as outras lideranças têm direito de também ter esse tipo de comportamento. Tem pesquisa internacional também que mostra isso. E quando a alta liderança acha que diversidade e inclusão é uma bobagem, a tendência é que os colaboradores também achem isso. E, mais do que acham, demonstrem isso na prática. E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando também de um ganha-ganha, e que é legítimo, gente. E quando eu falo legítimo, por quê? Tem pessoas, tem empresas, não é mais empresa, né? Que só se move para valer lá que toca no bolso. Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de aumentar o engajamento dos colaboradores, reduzir conflitos com a empresa que não quer encerrar de vez essa pandemia, engajando mais, reduzindo o conflito gera gasto de tempo, de energia e de grana também. A gente está falando também de aumentar a produtividade, estou falando de lucro, gente.
Empresa gosta de lucro. Então, assim, passou da hora de entender que também diversidade e inclusão é uma estratégia de negócio sustentável também. E isso pode até impulsionar mais. Tudo deveria ser pelas razões, né, reais, da dor, né, de tentar reduzir a dor dessas comunidades. Ok, mas a gente está falando de empresa também. Então, a gente tem que tocar no bolso dessas empresas para ter alguma coisa, essa roda girar para valer. Então, é muito importante adotar alguns desses passos. E depois, se você me permitir, eu queria acrescentar em relação específica à comunidade trans, o banheiro. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Veio essa pergunta, inclusive. Veio essa pergunta. Eu só queria complementar a sua fala, que é a questão de novo, não é só colocar pessoas dentro da empresa, gente. Eu passei algumas vezes, eu fui líder, né, de uma célula de afinidade para pessoas pretas. E, casualmente, as pessoas vinham em mim uma confiança de poder falar de outros grupos também. E de ter esse desabafo que o Arthur acabou de falar, de Maria, eu não me sinto confortável na empresa. Cara, e você ouvir isso, sendo o líder de uma célula de afinidade, você fica num desespero que você fala assim, caraca, eu não estou fazendo meu trabalho direito. E eu fazia meu trabalho voluntário, tá? Não era paga para isso, não. Não era paga para isso. E a gente tendo que ouvir isso e pensar em estratégias de como você consegue acolher essa pessoa. E a pessoa virar para mim e falar assim, não, eu sou acolhida por vocês. O problema é minha gestão. E aí um outro ponto também que você disse, você foi no médico ontem, a gente está falando de comunicação muitas vezes para nossa bolha. E aí a gente sabe que na vida acadêmica falta isso. Eu sinto cada vez mais que falta uma matéria sobre diversidade e inclusão para todos os cursos, assim. Porque, por exemplo, tem doenças que são pré-existentes para pessoas negras, que são pré-existentes para pessoas asiáticas. E muitas vezes isso é ignorado num diagnóstico, e muitas vezes é ignorado por médicos. Ou tem que fazer, como o Arthur falou, então tem que falar todo o seu histórico médico, e mesmo assim ser invalidado. Mesmo assim ser invalidado. Então, de novo, né, é cansativo pra caramba você ter que ficar se reafirmando todo dia. Não dá. Dá pra gente ser forte o tempo todo, né? E o povo gosta que a gente seja forte o tempo todo. Mas tem que ser forte. Quero ser não, viu, gente? Tô cansada já de ser forte. Quero falar, ó, hoje eu não vou ser forte, não. E quero falar, ó, tchau pra vocês. Não vou ficar aqui, não vou aguentar vocês, não. Agora vamos pra pergunta. Veio uma pergunta sobre banheiro, da Ana Lu, se eu não me engano. Foi da Ana Lu, eu lembro que eu vi essa pergunta. A Ana Lu falou primeiro, né? Arthur, parabéns, obrigada pelos ensinamentos. Gostaria que comentasse o que podemos fazer para trabalhar a questão dos banheiros inclusivos nas empresas. Abraços. E aí ela falou assim, né? Pergunto porque tem sido muito difícil explicar. Afinal, para que as pessoas vão ao banheiro? Adorei. E é mais ou menos essa linha mesmo, assim. É um banheiro, gente. Se a gente for parar para pensar, é tanto o nome como uma ida ao banheiro. É um direito básico universal. Todo mundo aqui tem nome e todo mundo aqui vai ao banheiro. Só que quando eu vou ao banheiro, acho que eu vou tentar contextualizar. É mais um perrengue, assim, uma ida ao shopping, eu sou uma pessoa que vai ao banheiro muito, uma ida até o shopping não é uma ida até o shopping, é um momento que eu tenho que testar se eu tô no dia para ir ao shopping, se eu tô no dia para não responder, porque às vezes eu respondo, a agressão física vem na mesma hora, gente. Não pense assim, tu é só se revidar, nem sempre. Eu aprendi a ler contextos e ler ambientes forçadamente, de uma forma exagerada, e ao ponto de incomodar quem está andando comigo. Então, assim, eu sei aqui quem está na ponta, o que essa pessoa, sobretudo pessoas que têm mais facilidade de chegar até a mim, eu sei o que está fazendo agora. E eu não estou fazendo isso porque eu gosto disso, é um hobby. Eu fui forçada a fazer isso. Então, assim, uma ida até um shopping, eu vou ter que usar o banheiro. Então, peraí, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei, se eu não me engano, acho que era o Senado. Até 2016 não tinha banheiros exclusivos para mulheres. Aí você pensa assim, poxa vida, é um banheiro só, mas olha para você ver o papel político que tem um banheiro. Estão percebendo que talvez para você que não faz parte de nenhum grupo minoritário, o banheiro é um banheiro, deu vontade, você levanta aí agora e vai. No meu caso, não. Sabe por que eu sorri quando eu cheguei aqui? Sorri, ainda comentei com a minha esposa, a gente ficou batendo papo sobre isso.
os banheiros aqui tem, né, ali 2 bonequinhos e um terceiro bonequinho, acessibilidade, e a unissex. Eu vou explicar. Toda vez que eu vejo uma pessoa trans utilizando o banheiro, que ela se sente à vontade, se identifica, eu fico muito feliz. Eu sorrio também. Às vezes a pessoa nem entende porque eu tô sorrindo, mas eu tô alegrão, assim, porque, poxa, é uma conquista, a pessoa tá usando o banheiro que ela quer. E isso, gente, tem que ser... verdade, viu? Quando eu tava eu e ele conversando, ele olhou assim, ele... Porque pra gente, eu arrepio, porque eu preciso ir ao banheiro, gente. É um fato. E nem sempre isso é uma coisa normal para a maioria das pessoas, infelizmente. E aí, quando eu vejo alguém indo, eu falo assim, pô, ele, né, ele teve coragem, ele entrou, ela entrou, que legal. Então, é uma conquista mesmo política para a gente. A gente fica muito alegre. Só que é o seguinte, lembra tudo aquilo que eu falei no início? Isso acontece em ambientes públicos abertos. Imagina um cubículo. O quanto de assédio também eu posso receber ali dentro? O quanto de violência eu posso receber? E aí fica a minha palavra contra da pessoa. Não tem câmera ali dentro. Então, assim, dependendo do ambiente, se eu faço leitura e aquele ambiente não é seguro, eu não entro. Ah, Arthur, o que você faz? Eu seguro. Isso aconteceu até no meu antigo trabalho. Não tinha banheiro unissex no trabalho, e era uma rotatividade muito grande de pessoas que eu não conhecia, só conhecia, sei lá, 20, era muito, o restante eu não conhecia, e, enfim, um perfil de pessoas que se eu tivesse, por exemplo, uma camisa vermelha na rua, eu ia apanhar, sacou? Então, então assim, eu sabia que eu não poderia me expor tanto, e mesmo num ambiente que eu trabalhei durante 15 anos. Então, assim, é muito importante, né, respeitar o direito dessa pessoa trans, utilizar o banheiro que ela se sente à vontade, e em segundo, oferecer um banheiro unissex, e com acessibilidade. Por quê? Nem toda pessoa trans, gente, está segura para utilizar esse banheiro. Quer muito. Eu, de 1 ano e meio para cá, eu passei a utilizar o banheiro masculino. E por que eu conto com um sorrisinho? Era algo que eu queria muito. Eu viajei para São Paulo agora e eu fui no aeroporto, estava sozinho. E aí eu utilizei o banheiro, meio ressabiado, mas eu fiz uma leitura que estava mais vazio. E aí eu fiquei toda alegrinha, cheguei em casa, contei para minha sogra é muito parceira. Contei para ela, contei para minha esposa. Mas dependendo do ambiente, eu não vou. Então, assim, é muito importante a empresa também pensar nisso. O que é esse banheiro unissex? Que ele tenha acessibilidade e que ele não seja próprio para pessoas LGBTQIA+. Essa não é a proposta. A proposta é para geral, para todas as pessoas na empresa, tá certo? Que acolha todas as pessoas. E que tenha ali uma porta, um sanitário mesmo, né? Um vaso sanitário a porta, né? E um espelhinho também ajuda. Então, assim, é isso, entendeu? Então, isso é muito importante. Parece uma coisa... Né? Um sabonetinho, É bom. É bom. É um direito básico e universal, isso é muito importante. Para a última pergunta, que eu vou fazer um mix de duas, que é uma pergunta, vou misturar a pergunta do Márcio e do Gabriel. O Gabriel mandou várias colocações, depois eu te mostro, Arthur. E tem alguma outra pergunta também que você fez, não sei quem é o Gabriel, mas ali, que você fez, e aí eu vou pedir para ele depois responder, e a gente manda, tá bom? Marcinho perguntou se você tem alguns exemplos de ações afirmativas para pessoas trans, e aí já vou emendar. E desses exemplos, tem como você falar um pouquinho sobre como fazer a ambientação para pessoas trans. Aí até o Gabriel coloca assim, né? O gestor deve avisar as equipes antes da chegada deles, ou a pessoa fala por si só. Como que é essa preparação também? Nas experiências que eu já tenho, assim, em relação à diversidade e inclusão, estou sendo bem sincero. Eu ainda não tenho um exemplo redondinho para falar, gente, essa empresa aqui está fazendo um trabalho incrível. Está tudo muito inicial, pelo menos dentro da minha bolha. Então, tudo que eu falei aqui de passo a passo, as empresas agora estão começando um passo aqui, um passo lá. Então, seria muita falsidade eu falar que eu tenho um nome de uma empresa para passar aqui. Então, o retrato hoje é isso. Está tudo muito inicial, tá engateando ainda, literalmente. E em relação a né, a abraçar, a ambientar, que né, ele usa essa expressão, eu tenho costume de falar assim, eu vou dar um exemplo do que não fazer, e eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Eu sou uma pessoa trans, era a única pessoa trans no trabalho, até que entrou um estagiário. E como as pessoas, com o tempo, foram aprendendo, conversando, tirando dúvidas, o que a gestão, sim, pensou?
Vamos explicar para todo mundo chamar, ou vamos fingir que o nome dele é João, para todo mundo não errar o nome do João. Só que na hora que foram fazer isso, apresentaram o nome, eu vou colocar entre aspas, tá, para todo mundo entender, o nome antigo. Putz, essa foi a expressão que os meus amigos que já leem muito, que já correm atrás, não esperam que eu chegue ali com a informação, fizeram, e eu fiz também. Então, assim, é muito importante preparar, tá certo? Essa forma de acolher, esses primeiros dias na empresa, até para deixar a pessoa mais segura, a pessoa calma. Então, antes de contratar, gente, vamos passar para o treinamento. Tem tanta pessoa hoje, olha, as professoras não entraram, mas tem tanto especialista hoje em diversidade e inclusão. Olha vocês aqui estudando diversidade e inclusão. Tem muito profissional já formado também. Chama essas pessoas antes da contratação, senta com todo mundo, tira algumas dúvidas. Ah, Arthur, mas você não pode. São muitas dúvidas que podem gerar mesmo. Eu até quero acrescentar uma coisa antes de terminar, que gera, sobretudo, comunidade LGBTQIA+. Vão tirar essas dúvidas, vão preparar para valer, para não ter esses erros. Porque parece fácil esse processo para acolher a comunidade trans, sobretudo, mas está fora da sua bolha. Como que você vai adivinhar uma coisa que está fora da sua bolha? Traz pessoas que têm conhecimento, ter humildade para reconhecer, para escutar, para aprender, é muito importante nesse processo. E se você deixar, eu vou acrescentar uma coisa. Bem rapidinho. Ela tentando fazer o peixe, não, sem pagar as contas. Tem pessoas que falam assim, Arthur, em relação a nomes e pronomes de pessoas trans. As pessoas erram muito, né, e não sabem muito bem o que fazer. Se você... Tem pessoas que perguntam assim, como é que eu vou chamar uma pessoa trans? Chama ela pelo nome. Eu acabei de falar que meu nome é Arthur, não é? Começa aí, me chama pelo nome. Não sei o nome dessa pessoa trans. Pergunta. Eu adoro quando as pessoas perguntam, tipo assim, quais são os seus pronomes e qual é o seu nome? Eu sorrio também, porque a pessoa teve cuidado, ela foi ilha de acolhimento para mim. Então pergunta, Arthur, errei o nome de uma pessoa trans, ela chama João, eu chamei Maria. Fala o seguinte, 3 passinhos, faça a correção. Eu falei João, né? João, pronto, já fez a correção. Peça desculpa, me desculpa. E se comprometa em não errar mais. Eu me comprometo a ler mais, a estudar mais e não errar mais. Se comprometa, chama a responsabilidade para você. E, por favor, não faça o seguinte, eu te conheci como João, não vou te chamar de Maria. Essa decisão não é sua. O nome tem a ver com identidade, com essência, de como a pessoa se vê e quer ser vista. Não é você que decide isso. Cabe apenas respeitar. Nomes e pronomes de pessoas trans colaboram até na redução de autoextermínio. Tem pesquisa internacional que fala isso. Quanto mais o nome de uma pessoa trans é respeitada, menos essa pessoa trans pensa em suicídio. Então, respeite os nomes, respeite os pronomes de uma pessoa trans. Tá certo? Só vou encerrar falando uma coisa que eu ouvi uma vez, que é, não pergunte o nome morto da pessoa. Eu não vou ressuscitar um falecido para tirar dúvida de alguém. Acabou, gente. Não tem necessidade de perguntar. E quando a pessoa me falou isso, eu fiquei, caramba. Né? As pessoas fazem isso ainda, Sim, né? a gente tem o costume de falar que eu não vou ressuscitar um falecido, que, por exemplo, tem um grupo de pessoas trans que transicionaram e utilizam o mesmo nome. Gente, para essa pessoa tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não faço parte desse grupo. É um nome que me causava muito mal, nunca me identifiquei. Aí a gente até brinca assim, eu não vou ressuscitar um falecido para tirar dúvida, mesmo que essa pergunta seja feita até com inocência. Não faça essa pergunta. O meu nome é Arthur. É o nome que a pessoa falou, gente. Cabe só respeitar. Minha mãe tem costume de falar, e eu até brinco com a Sara, também levo para as palestras. Aquela frase, nem tudo é sobre você. O nome de uma pessoa atrás não tem nada a ver com você. Você tem só que respeitar. A gente terminou. Obrigada, Arthur. Passou rápido. Valeu, gente. Arthur, vou pedir que você... Não, Arthur, por favor, sente. A gente vai tirar uma foto oficial. Cadê a... Vamos tirar uma foto posada, bonitona, assim, sabe? Vou tirar o microfone para postar. Vamos mostrar, ô Arthur, Sou palestrante. vamos mostrar assim nossa Black Excelência, né? Vamos mostrar. Fica mais bonitinho. Posso dar um abraço? Valeu, gente. Obrigadão, viu? Obrigada, você. Obrigado a oportunidade, gente.
Bom, já vou ficar aqui, que eu vou chamar a próxima mesa. Então, primeiro, obrigada, né, de novo, o Arthur. O Arthur é super tímido mesmo, gente. Então, ele já foi correndo se esconder. Ele lá no começo falou, Maria, eu sou super tímido, então vai tocando aí, vai fazendo, vai me cutucando, vai me travando também, porque eu falo muito, mas porque ele é tímido, ele fala bastante. Falei, ixi, mas ferrou, hein? 2 jornalistas juntos. Mas bora lá. É, quem entrevista quem? Essa é uma boa pergunta. A próxima mesa vai ter a Daniela Barcelos, Head de Diversidade na empresa Taylor. A Dani Barcelos, ela é administradora de empresas com especialização em marketing e mestre em administração, com ênfase em gestão da mudança e cultura organizacional. Trabalhou por mais de 20 anos no mercado corporativo e 8 anos na área de educação superior, como coordenadora do núcleo de pós-graduação, extensão, cursos livres e pesquisa científica, além da coordenação do curso de gestão estratégica de empresas. Atualmente, a Dani